A manchete é: preço dos combustíveis dispara com a guerra na Ucrânia e o governo Bolsonaro muda de postura. A culpa não é mais do ICMS. Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade do preço internacional. O preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha está disparando. É uma alta tão repentina e tão aguda que ela gera cenas que a gente não via, sei lá, desde os anos 80. Gente, nós estamos em Curitiba, na rua Alberto Foloni. Veja uma fila de carros, tá? A fila da esquerda é a fila que vai abastecer num posto. E eu filmei uma quadra, mas deve ter mais de 3 quadras assim. Ó, fila para abastecer, talvez pela alta, com certeza pela alta para evitar alta, mas vejam como que está isso aqui. Na boa, talvez você seja jovem demais para compreender o tamanho do mau agouro, o tamanho do mau presságio que uma cena dessas representa. Aqui a gente vai tentar compreender qual é o papel do governo federal nisso tudo, qual é a responsabilidade do governo federal e o que ele poderia fazer para nos ajudar nesse momento. O governo federal, que você sabe, né, joga a culpa nos ministros do Supremo Tribunal Federal, joga a culpa nos governadores dos estados e acaba não assumindo responsabilidade nenhuma. Acontece que dessa vez tem uma justificativa, tem uma desculpa factível, que é uma guerra. Tá rolando uma guerra na Ucrânia. E como consequência disso, a economia russa, a Rússia, que produz muito petróleo, está sendo deletada do mundo. Aí acontece o óbvio, o preço do barril dispara. Aqui no Brasil, a gente sente os efeitos na gasolina, que a gente compra todo dia. Por que a gasolina aumentou e para quanto vai o preço do combustível? É na revista Exame. O preço do barril de petróleo do tipo Brent, referência usada pela Petrobras, chegou a subir mais de 40% em um mês e a superar o patamar de $130 por barril no mercado internacional. Opa, tem um número legal aí, hein? O barril do petróleo no mercado internacional está na casa dos $130. Beleza. Mas nem você nem eu negociamos petróleo no mercado internacional. Então a gente não sabe, 130 é muito ou é pouco? Já custou mais? Já custou menos? Olha esse gráfico aqui, ó. Olha lá, ó. Eita, olha lá, tem um pico ali em 2008, tá vendo? Em 2008 chegou perto de $150. É mais que agora, hein? Que doideira, rapaz. Em 2008, o barril do petróleo disparou. O preço do barril aí em dólar estava mais alto que agora. E mesmo assim, eu não sei você, mas eu não lembro de pagar 6, 7, 8 reais na gasolina lá em 2008. Na real era R$ 2,50 o preço do litro da gasolina naquele ano. E aí fica uma dúvida, por que é que a gente não sentiu esse aumento lá atrás? E a resposta é PPI, preço de paridade de importação. A gente já explicou isso aqui muitas vezes, inclusive com a ajuda do Eric Dantas, do Observatório Social da Petrobras. Em 2008, a gasolina não era dolarizada. A partir de 2016, começou a ser. A Petrobras, ela teve essa mudança, né, do PPI, que é o preço de paridade de importação, em 2016, depois do impeachment, Temer assume, o Pedro Parente pega a presidência da Petrobras, instaura o PPI, e os preços passam a ter a lógica de o mesmo valor do preço internacional, e além disso, isso em dólar, né, obviamente, e acrescido a isso custos como os custos de importação, tarifa portuária. É como se a gente tivesse importando produto. Mas, segundo a empresa de pesquisa energética, a EPE, a gente produz 80% do que a gente consome de produtos derivados de petróleo. GLP um pouco menos, anotei aqui. GLP a gente importa 27%, 2020. Diesel 22% e gasolina 17%. Mas a gente trata como se a gente estivesse importando tudo. Deu para entender? Mesmo que a gente produza combustível em abundância e em real, aqui a gente paga em dólar, seguindo as flutuações do mercado internacional. Essa nova política de preços, ela começou a valer com o Temer em 2016. Foi nesse ponto que a gente teve um aumento atrás do outro dos combustíveis, lembra? Por falar no seu bolso, o que você acha de 1 litro de gasolina
a R$ 4,23. Caro, hein? Eu acho muito caro. O preço do combustível subiu por 2 semanas consecutivas e acaba de chegar ao maior valor desde 2004, quando a Agência Nacional do Petróleo começou a divulgar a pesquisa. Já virou rotina. O preço da gasolina subiu de novo. E daí pra frente foi ladeira abaixo, até porque o Brasil elegeu o Bolsonaro. Se fudeu. Bolsonaro nunca falou em voltar atrás, nunca falou em mexer no PPI, porque isso desagradaria o mercado, que a mídia tanto teme. Ao contrário disso, né, o Bolsonaro começou a jogar a culpa nos governadores, porque tem um imposto estadual que incide sobre a gasolina, o ICMS. O Bolsonaro foi tão longe nessa tese, nessa acusação, que usou dinheiro público, sério, usou dinheiro público para fazer comercialzinho da Petrobras, jogando a culpa no ICMS. Já o principal imposto estadual, o ICMS, incide sobre o preço final do produto. Por isso, sempre que há um reajuste de preços na refinaria, há alteração no valor do ICMS, não só sobre essa parcela, mas sobre todo o preço pago pelo consumidor, o que amplia o seu efeito final. Beleza, só que aí o tempo passa, vem a guerra na Ucrânia, perigosamente perto das eleições brasileiras. Não dá pra ficar como tá, é impopular, não ajuda na eleição. Então finalmente o Bolsonaro fala em mexer na política de preços da Petrobras. Aleluia! Você acha que não vai impactar tanto o bolso brasileiro? Não, nós estamos tomando medidas que é algo anormal. O barril de petróleo saiu da casa dos 80 para 120 dólares. Tá? Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade com o preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado. Isso está sendo tratado hoje à tarde, mais uma reunião. Nas nossas reuniões, a vantagem é que elas buscam a solução. Doideira, até ontem a culpa era do ICMS. Aí finalmente tudo mudou. Ele admite que a solução estava nas mãos dele o tempo todo. Olha lá, está caindo a ficha. Ironiza relator de projetos para combustíveis sobre críticas de Bolsonaro à Petrobras. E bora pro texto. Presta bastante atenção porque assim, daqui para frente você vai ouvir o noticiário te dizer que estão interferindo no mercado ao mudar lá o PPI, que derrubar o PPI é uma medida ditatorial, que é populista, que é um assinte, que é um abuso ao mercado. Mas tem isso aqui, ó. Aspas, o PPI não pode ser imutável. Alterar o PPI não é interferir nos preços. Vamos parar de dizer que alterar o PPI é interferir nos preços dos combustíveis. Ao contrário, impor o PPI é que é interferir nos preços de mercado. Os preços de mercado têm que ser formados por aqueles que produzem o combustível aqui dentro. Muitos começam a aceitar que o PPI vai contra o país. Agora está caindo a ficha. Ótimo, vamos fazer o trabalho juntos. Vamos alterar, complementou o senador do PT. Que senador é esse? É o Jean Paul Prates, que é do PT. Daí você pode ser antipetista, pode achar que o cara fala não vale só porque ele é do PT. Pô, se esse for o caso, saiba que o Jean Paul Prates é um dos maiores especialistas no assunto energia que a gente tem no Brasil. Estudou e ensinou no exterior também uma carreira inteira dedicada a esse assunto. Aí, quando o assunto é energia, o fato dele ser senador até conta menos que todo esse estudo, que todo esse histórico. Você não tá botando fé no que eu tô falando? Vai lá, procura na Wikipédia. Vamos ouvir ele. Mas o core, né, o principal da produção brasileira e o principal da capacidade de refino tem que funcionar a favor de nós, brasileiros. Se isso não acontecer, de nada terá valido, desde os governos do Getúlio, passando pelos militares, redemocratização, tudo isso, termos lutado pela autossuficiência no petróleo. Não faria a menor diferença para um país ser autossuficiente em petróleo e não ser, se todos praticassem paridade de importação. É bom lembrar que a gente está falando de paridade de importação, que é diferente de referência de preço internacional. Paridade de importação é o preço lá de fora, mais as despesas de colocação aqui. Então é como se qualquer molécula de gasolina ou de diesel que a gente compra na bomba fosse produzida lá fora, mais os custos de trazer aqui e lá na porta da refinaria você cobrasse esse preço. É assim que a gente está vivendo hoje no Brasil, desde 2017. Deu para entender? Parear o preço da gasolina ao dólar, foi jogar no lixo uma luta de décadas, foi jogar no lixo o esforço de gerações para que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo. No noticiário por aí, você vai ouvir falar de um monte de medidas paliativas para lidar com o aumento.
subsídios e outros esparadrapos tentando segurar uma fratura exposta. O PPI tem que cair. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.